Olá! As aulas do Saber Direito desta semana são sobre redação jurídica e linguagem forense. O professor Carlos André Nunes ensina as formas de redação usadas em um processo e também a aplicação na nova ortografia. Você não pode perder. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu me chamo Carlos André, sou especialista em redação jurídica e advogado. E nessa semana nós vamos falar no Saber Direito a respeito de um dos assuntos mais importantes e mais intrigantes do mundo jurídico, que é a chamada redação jurídica e o chamado português forense. Dois assuntos bem diferentes. Redação jurídica tem um aspecto e português forense outro completamente diferente, sobre o qual nós iremos falar nessas 5 aulas. Bem, na primeira aula, na aula de hoje, nós iremos discutir com vocês a respeito do que vem a ser especificamente a redação forense, qual a definição de redação forense, qual é o aspecto prático desse assunto e, da mesma forma, também discutiremos sobre o chamado português forense ou português jurídico também. Na segunda aula, nós iremos falar a respeito da chamada narração jurídica dentro da teoria tridimensional do direito, de maneira muito prática, obedecendo inclusive ao que coloca o novo CPC no artigo 319. Na terceira aula, nós iremos falar a respeito da chamada descrição jurídica, outro momento muito importante dentro do aspecto do português jurídico e da redação forense. Posteriormente, iremos comentar na quarta aula sobre o que é argumentação jurídica, o que vem a ser o aspecto de argumentação e também de injunção jurídica. E, por fim, vamos discutir a respeito da novíssima ortografia da língua portuguesa, do acordo ortográfico da língua portuguesa, que já está em vigor em Portugal e que vai entrar em vigor no Brasil já em janeiro do ano que vem e que vai modificar completamente a ortografia de algumas palavras, segundo a utilização do português jurídico. Pois bem, vamos lá então. Nós iremos discutir agora sobre o conceito de redação jurídica, o que vem a ser redação jurídica. Nós, que somos operadores do direito, que somos juristas, nós pensamos de determinada forma, de determinada maneira. E essa maneira, como vamos pensar, é que vai fazer com que haja materialização desse pensamento. Nós observamos, por exemplo, que aquele que vai fazer uma prova de concurso público, por exemplo, ele vai fazer a chamada dissertação argumentativa. E essa dissertação, chamada dissertação argumentativa, é bem diferente, né? Os senhores se lembram muito bem que há lá a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e todas elas com base especificamente numa lógica que vem lá do ensino médio. Nós, juristas, pensamos de uma forma, eu diria, peculiar. A nossa lógica de pensamento ela é estabelecida exatamente pela lógica de uma teoria chamada teoria tridimensional do pensamento, que Miguel Reale colocou aqui no Brasil muito bem como chamada teoria tridimensional do direito. E o que significa essa teoria tridimensional do pensamento, essa teoria tridimensional do direito? Quando vamos pensar juridicamente, necessariamente precisamos, primeiro, observar os aspectos ligados à chamada narração jurídica. O pensamento específico é o pensamento primeiro da chamada narração. O ato de narrar existe obrigatoriamente para que nós possamos convencer, bater as portas do Poder Judiciário, a necessidade de dizermos, relatar aquilo que efetivamente ocorreu e demonstrar que esse fato é um fato de natureza jurídica, inclusive. Sem a narração jurídica, não temos, sob qualquer hipótese, nenhuma possibilidade de convencer a ninguém de que aquele fato é um fato jurídico que importa efetivamente para ser apreciado pelo Poder Judiciário. Posteriormente, há a chamada dissertação ou também chamada argumentação jurídica. E essa argumentação jurídica está ligada ao fato de convencimento, de esclarecimento por parte daquele que tem a pretensão jurídica para que o judiciário possa entender que esse aspecto de argumentação jurídica está de acordo com aquilo que coloca o direito. Bem, por fim, há a chamada injunção jurídica. E o que seria a chamada injunção jurídica? Seria exatamente o momento em que são colocados, por parte, no caso específico do advogado,
as solicitações, os pedidos, os requerimentos, aquele momento em que, ratificada toda a estrutura que foi colocada na narração jurídica e, posteriormente, foi colocado o aspecto argumentativo, há que se falar obrigatoriamente nos pedidos que vão ser colocados de maneira coerente. Essa é a lógica inicial do que nós chamamos de argumentação jurídica, de narração jurídica e da mesma sorte de injunção jurídica, que constituem aquilo que nós chamamos especificamente de pensamento jurídico. Ratifico, todo o pensamento jurídico se estabelece por meio da chamada redação jurídica com base nesses três elementos. Repito, na narração jurídica, na argumentação jurídica e, por fim, na chamada injunção jurídica. Esse pensamento é o pensamento que se estabelece por meio daquilo que nós especificamente descrevemos como aquilo que denominamos de texto jurídico em si. Bem, alguns colegas podem questionar, por exemplo, se todos os textos que estão ligados ao mundo jurídico são tidos como textos de redação jurídica. A pergunta é respondida especificamente com base nisso que eu acabei de colocar a todos vocês. Se houver essa lógica de teoria tridimensional do pensamento, haverá o que nós chamamos de narração jurídica. Se não houver, não há falar-se especificamente de narração jurídica do ponto de vista do aspecto teórico. E é bom lembrar que existe uma redação chamada redação oficial, e essa redação chamada redação oficial é bem diferente da chamada redação jurídica. E por que é diferente? Porque a redação oficial, ela se estabelece por meio do que nós chamamos do Manual da Presidência da República. A redação jurídica é utilizada por colegas advogados, operadores do direito, por magistrados, por membros do Ministério Público, ou seja, aqueles que efetivamente operam o direito no dia a dia. Aos servidores públicos é estabelecida uma outra redação, que é a chamada redação oficial, como disse, estabelecida pelo chamado Manual da Presidência da República. E é importante nós falarmos algumas coisas sobre ela para diferenciar na prática da chamada redação jurídica. A redação oficial, como coloquei, ela se estabelece por meio do Manual da Presidência da República, principalmente nos primeiros capítulos. O primeiro capítulo do Manual da Redação da Presidência da República traz os chamados princípios. Princípio da impessoalidade, princípio da padronização, princípio da uniformidade e, da mesmíssima sorte, o chamado princípio da clareza. São os quatro princípios que regulamentam a lógica da chamada redação oficial. Então, todo e qualquer operador que vá fazer a chamada redação oficial tem que obrigatoriamente se ligar a tais princípios. Do ponto de vista do aspecto da padronização, que é um aspecto bastante importante, que diferencia, inclusive, que é um tema importante para diferenciar da redação jurídica, a padronização está intimamente ligada ao chamado padrão ofício. Todos já devem ter ouvido falar no padrão ofício, utilizado no próprio ofício, no chamado memorando, no aviso e em outros textos, como, por exemplo, exposição de motivos, também muito comum no dia a dia. Todas as vezes em que se pensa no padrão ofício, nós pensamos obrigatoriamente nos seguintes elementos. O primeiro deles é o próprio timbre, né, que está lá especificamente na folha inicial, a chamada logomarca. Lembre-se que do lado esquerdo existe lá o próprio documento, no caso específico o ofício, e posteriormente o número do ofício. E esse número do ofício, como os senhores vão perceber lá no Manual da Presidência da República, ele é feito pela numeração ligada ao ano e o órgão expedidor. Há também, no lado direito, local e data. Posteriormente, há o que nós chamamos de envelope, e esse envelope já é, por demais, importante, porque ele vai, naturalmente, estabelecer quem é o destinatário da chamada redação oficial. Já notem que é bem diferente da chamada redação jurídica, porque na redação jurídica não há falar-se obrigatoriamente nesses elementos todos que eu coloquei. Ofício, local e data, posteriormente o aspecto ligado ao envelope. Dando continuidade, existe posteriormente, em relação à questão da redação oficial, um outro elemento que é o chamado assunto. Existe lá o assunto que é o resumo especificamente daquilo que vai ser colocado no ofício. E, posteriormente, existe o vocativo. Muito cuidado em relação ao vocativo, falaremos mais tarde sobre ele, como é que se faz um vocativo em relação à chamada redação oficial. Por fim,
existe o próprio texto do ofício, e esse texto do ofício tem, obviamente, pelo princípio da própria impessoalidade, existe a natureza oficial, a natureza ligada ao Estado. Os interesses têm que ser obrigatoriamente dentro daquilo que o Estado coloca em relação ao que nós chamamos de redação oficial. Por fim, existe o que nós denominamos de fecho, também muito importante. Vamos voltar e vamos falar sobre como é que se faz o fecho na chamada redação oficial. E, posteriormente, há também a assinatura e o signatário. Notem, portanto, que a redação oficial e a redação jurídica têm uma diferença enorme. Existe um elemento ligado à redação jurídica, repito, teoria tridimensional do pensamento, narração jurídica, dissertação jurídica e, da mesmíssima sorte, nós temos a injunção jurídica. Já na redação oficial, nós percebemos que o plano, o projeto é completamente diferente, ele envolve todos os elementos que acabei de citar aos senhores agora há pouco. Há, inclusive, uma pergunta a respeito dessa diferença agora por parte de um aluno. Vejamos a pergunta. Qual a diferença entre um texto jurídico e um texto oficial? Excelente pergunta. Como nós acabamos de falar, a lógica da redação jurídica e da redação oficial é uma lógica bastante diferente. Como nós colocamos, a redação oficial está intimamente ligada àquilo que é estabelecido pelo Manual da Presidência da República e é utilizada pelos chamados servidores públicos, em ofícios, em memorandos, em avisos, e tem aquilo que nós colocamos agora há pouco. Vamos repetir. A redação oficial ela tem basicamente o padrão ofício. O padrão ofício vem com logotipo ou, da mesma sorte, a logomarca do órgão. Posteriormente, vem o número do documento, o nome do documento, e a lógica dessa estrutura de formatação é o próprio nome em si, no caso, por exemplo, o ofício. Posteriormente, vem o número dele e vem o órgão expedidor, né? Aquele órgão que expede o chamado ofício. Posteriormente, local e data do lado direito. Depois, há o chamado envelope, que é exatamente o aspecto de endereçamento. Por fim, vem o assunto e depois vem o chamado vocativo. Depois do vocativo vem o elemento corpo de texto e, posteriormente, vem o fecho e o signatário com a assinatura. Veja que isso é utilizadíssimo por todos os servidores públicos. É fundamental que aquele que seja da área jurídica possa, inclusive, saber fazer, até mesmo para que ele possa, quando o servidor venha fazer, verificar, conversar, trocar ideias para que o ofício fique efetivamente de acordo com a lógica daquilo que tem que ficar do ponto de vista do processo de comunicação estatal. No caso específico da redação jurídica, nós já falamos, é completamente diferente. Ela é utilizada por operadores do direito, repito, advogados, procuradores, magistrados, membros do Ministério Público. Esses colegas é que se utilizam desse raciocínio, desse tipo de texto que vem a materializar o chamado pensamento jurídico. E aí, como disse, teoria tridimensional do pensamento ligada à teoria tridimensional do direito, narração jurídica, dissertação jurídica e, posteriormente, a chamada injunção jurídica. Nós iremos agora discutir a respeito do que vem a ser, já que falamos em redação jurídica, o português forense. Esse nome, inclusive, português forense, vem exatamente porque é o aspecto da língua utilizada nos fóruns. E esse fórum aqui, evidentemente, tem valor amplo, não necessariamente o aspecto físico, mas nos tribunais, em geral, em todas as, entre aspas, casas que estabelecem o que nós chamamos de direito, da chamada ciência jurídica. E esse chamado